Pessoal, muito obrigado. Pode sentar. Se quiser ficar alguém no teclado, pode ficar. Hoje nós queremos falar sobre um texto que já incomodou muita gente, esse texto de Lucas capítulo 10. Eu já ouvi gente chateado com Maria por causa desse texto. Qual Maria, pastor? Maria, mãe de Jesus? Não, outra Maria. Uma Maria, irmã de Marta. Lucas capítulo 10. Acharam? A partir do verso 38. Lucas 10, 38. Pode? Pronto, já colocou aí. Lucas 10, 38. Está o 31 aí, né? É o 38, pronto. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém? Se você pode, curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai, no poderoso nome do teu Filho Jesus, nós te pedimos que fale aos nossos corações, que a tua palavra, Senhor, penetre profundamente, Senhor, no coração de cada um dos teus filhos, cada um que está aqui nessa noite nos visitando, aqueles que nos ouvem através da internet. Te pedimos para a glória e honra do teu nome, Senhor, que o Senhor gere uma transformação nas nossas vidas, sejamos impactados pelo poder do teu Espírito Santo, porque sabemos que letra mata, mas é o Espírito quem vivifica. E que o teu Espírito de vida flua neste lugar, Senhor, transformando, libertando, curando, sarando. Te pedimos tudo isso no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Eu falei para vocês que esse texto é um texto que já deixou algumas pessoas com raiva dessa personagem bíblica, a Maria. Por exemplo, se você é uma pessoa tipo Marta, e eu sei que existem muitas pessoas com essa personalidade de quê? De Marta. Quem é Marta? Marta é uma pessoa frenética. Marta talvez seja a pessoa que todo ministério gosta, toda a igreja gosta da Marta. Por que as pessoas gostam tanto da Marta? Porque a Marta, ela tem um ministério de servir. Ela tem um ministério de servir. Ela é uma pessoa que ela não se esconde, ela não se encosta. Ela vê uma necessidade, ela vai lá e faz. Ela vê que alguém está precisando, um lugar está precisando, ela se apresenta. É alguém proativa, é alguém que faz diferença aonde chega. E eu lembro de alguém falando sobre esse texto, dizendo assim: eu queria ver se era para ficar só sentado aos pés de Jesus, se ninguém ia comer naquele dia. A pessoa com raiva da Maria, porque a Bíblia diz que Jesus entrou numa cidade de Betânia e ele foi hospedado na casa da Marta. E a Maria, que era a irmã da Marta, quando Jesus chegou, ela ficou aos pés de Jesus. E a pessoa disse: olha que Maria, dizendo mais ou menos assim: olha que Maria preguiçosa.
E talvez você já tenha lido essa passagem e até ficado com raiva de Maria. Provavelmente se você ficou com raiva é porque você tem essa personalidade de Marta. Você ficou chateado com ela, com a Maria. Porque tem coisas para fazer e a Maria não estava fazendo. E a Maria não estava. E Jesus disse que a Marta, ela estava ocupada com muitas coisas e ela estava ansiosa. Esse texto ele nos mostra, queridos, que muitas vezes nessa nossa agitação, nessa nossa correria, não apenas na igreja, mas na vida, no dia a dia, o acúmulo de tarefas podem nos deixar justamente dessa forma, da forma como Jesus ele vai falar: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Você conhece pessoas assim? Preocupadas, inquietas. Aí quando você se encontra preocupado e inquieto, o que é que sofre? Qual a primeira coisa que sofre? A sua saúde, o seu bem-estar. Você já não fica bem, porque essa preocupação, essa agitação é como se nos jogasse de um canto para o outro. E é justamente isso que quer dizer a palavra. Esse fato de sermos jogados, balançados de um lado para o outro, é estar inquieto, preocupado. A palavra preocupado nos lembra ansioso. O que é que vai acontecer? Você imagina só o quadro. Imagina só o quadro. Você está em sua casa e chega uma comitiva. Jesus chega com os seus discípulos. E agora tem comida para fazer, tem suco para fazer, tem lanche para fazer, tem tantas coisas para fazer. Quantas das mulheres se identificam aqui com Marta? Levanta suas mãos. Quem é que se identifica com Marta? Tanta coisa para fazer. Aí você chega na sala, quem é que está sentado? Maria. Com tanta coisa. E a Maria está lá, sentada aos pés de Jesus. Mas a Marta, ela está ansiosa, porque as muitas preocupações nos deixam assim. As muitas preocupações nos deixam assim. E não é à toa, queridos, que nós vivemos dias em que tantas pessoas estão ansiosas, tantas pessoas estão dependentes dos ansiolíticos, dos remédios. As pessoas estão tão sobrecarregadas, porque tem que acordar cedo, vai para a academia, vai para o trabalho, faz curso, faz isso, faz aquilo outro, acompanha os filhos, e às vezes a jornada da esposa acaba sendo maior do que a jornada do esposo, porque muitas vezes ainda tem que arrumar a casa, tem que cuidar dos filhos, além do trabalho externo. Houve um tempo em que as mulheres não trabalhavam fora. Houve um tempo que o trabalho era o trabalho interno, o trabalho da casa. Com a mudança, muitas mulheres passaram a trabalhar em casa e fora. Aí acabaram tendo o quê? Jornada dupla. Jornada dupla. Isso apenas prejudicou. Elas sentem os problemas, e os maridos também sentem os problemas. Porque quando você vai falar com uma mulher que está estressada, ocupada, como é que ela responde? Como é que ela responde? Ela responde assim: oi, querido, pode falar. Tem mulher rindo porque sabe que você não responde assim, né? Tem mulher rindo porque sabe que você responde mais ou menos assim: quê? Se alguém fizer, Clebson, se alguém fizer uma imagenzinha disso, você vai ser o responsável, viu? Tá certo? Então, ela acaba sofrendo, o marido acaba sofrendo, o lar acaba sofrendo, porque está preocupada, porque está inquieta. Tem muita coisa para se fazer. Tem muita coisa para se fazer. E nós vemos essas duas personagens, e parece que há um confronto entre as duas. Mas Jesus, ele entrou na casa de Marta e de Maria, e é um ambiente de intimidade. Marta recebeu Jesus com hospitalidade, ela foi hospitaleira, e a Bíblia nos lembra, e quero que você ouça isso, a Bíblia nos lembra que nós devemos ser hospitaleiros. A Bíblia diz em Hebreus, por exemplo, que pessoas sem saber, elas hospedaram anjos. Então,
faz parte do nosso ministério, do nosso chamado, ser hospitaleiro. Diga para o seu irmão, seja hospitaleiro. Ofereça pelo menos um copo de água a quem chegar na sua casa. Você sabia que aqui no Nordeste, normalmente as pessoas são mais hospitaleiras do que em outras regiões? Vocês sabiam? Glória a Deus, porque aqui no Nordeste nós temos isso no DNA, nós somos mais hospitaleiros. As pessoas chegam, a gente já oferece um cafezinho, amém? Já oferece um cafezinho, quer um pedaço de bolo? Não tem bolo não, mas tem um biscoito, um cuscuz, se quiser eu faço aqui ligeirinho. Você conhece gente assim, ou você é assim? Amém? Então Marta era esse tipo de pessoa, não tem não, mas eu vou fazer um cuscuzinho aqui rápido, eu passo um cafezinho, faço assim, e glória a Deus. Já Maria, ela se assenta aos pés de Jesus para ouvi-lo. Ambas, as duas, amam o Senhor. Elas desejam honrar, mas elas escolheram um caminho diferente para aquele momento. Elas querem honrar o Senhor, mas elas pegaram uma bifurcação. Uma foi para um lado, a outra foi para o outro lado. E é aqui que o ensino de Jesus se torna confrontador para nós, que é o perigo de servir sem primeiro adorar. O perigo de servir sem primeiro adorar. Marta, ela estava ocupada com muito serviço. Deixa eu te dizer uma coisa, Marta, ela não estava errada em servir. Tem pessoas que podem pegar esse texto e dizer assim: ah, tá vendo aí? Pastor, eu vou sair do ministério, porque Marta estava no ministério e Jesus disse que ela estava errada. Errada está a sua interpretação. Marta não estava errada, ela foi hospitaleira, isso é bíblico, amém? E é bíblico servir. O problema não é o serviço, mas é a fonte do serviço. Por que você está servindo? Essa é a questão. Essa é a questão. Maria, aliás, Marta, ela estava distraída. E como eu falei para vocês, a palavra quer dizer que alguém que é puxado por todos os lados, é alguém que está quebrado. É uma vida espiritual baseada na performance e não na presença. Ela estava baseada naquilo que ela podia, a vida espiritual baseada naquilo que ela podia fazer. Então ela tinha que, eu preciso correr de um lado para o outro, eu preciso mostrar o meu valor, eu preciso mostrar quem eu sou, eu preciso mostrar a minha capacidade, e aí eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. Isso é performance, eu quero aparecer, eu quero mostrar, eu preciso que as pessoas entendam a minha capacidade, a minha força, eu preciso que alguém olhe para mim e veja o quanto eu sou capaz. Isso é performance. Entenda, não é errado servir, mas é porque você está servindo, como você está servindo, e quais são as consequências de servir dessa forma. Nós perdemos o foco, nós perdemos a alegria, nós perdemos a paz. Ela estava ansiosa, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Ansiedade é sinal de que algo saiu do lugar. Quem vive apenas como Marta, queridos, trabalha para ser aceito, serve para se sentir útil e confunde identidade com função. Confunde as coisas, está confundindo identidade com função. Não é função, é identidade. Nós precisamos saber quem nós somos. Antes de Jesus fazer qualquer coisa, quando ele foi batizado, ele ouviu uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Escuta, houve uma voz do céu dizendo: esse aí é o filho amado que eu amo, que eu me alegro, que eu tenho prazer. Este é o meu filho. Eu pergunto, Jesus tinha começado o ministério? Não, Jesus não tinha começado o ministério. Jesus tinha feito alguma coisa? Não, ele não tinha feito nada. Mas houve uma voz do céu confirmando a identidade. Você precisa saber quem você é. Na casa de Deus nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos saber que não é a questão da performance, não é questão do quanto eu faço, mas é de quem eu sou, de quem me chamou.
Amém? Quem eu sou e quem me chamou. Aleluia. Aleluia. Maria, ela se assentou aos pés do Senhor e ouviu a sua palavra. Sentar-se aos pés era a postura de quem? Sabe quem que sentava aos pés? Homens, discípulos aos pés do mestre. Maria, ela quebra um protocolo. Ela é mulher, mas ela se coloca aos pés de Jesus, como um discípulo. Estar aos pés significa dependência. Eu estou aos teus pés. Significa submissão. Há um significado profundo em estar aos pés. Senhor, eu quero estar aos teus pés. Quando você ora assim, Senhor, eu quero estar aos teus pés, você está dizendo, Senhor, eu quero ser teu discípulo, eu quero ser dependente, eu quero ser submisso. E ela estava aos pés. Estar antes de fazer. Ela estava. Nós precisamos estar no lugar que Deus nos convida a estar. Pastor, e onde é que Deus nos convida a estar antes de qualquer coisa? Há um texto tão conhecido, que é Mateus capítulo 6, Jesus dizendo, buscai pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então a primeira coisa que Deus pede para você é, esteja na minha presença. Esteja comigo primeiro. Amém? Esse é um chamado de Deus para nós, é de estar na sua presença. Aleluia. Maria, ela escolheu estar. Maria nos lembra que intimidade com Deus não é luxo para poucos, mas é uma necessidade para todos. Olha, ser íntimo de Deus não é privilégio só do pastor, não é privilégio só do sumo sacerdote. Na antiga aliança, só o sumo sacerdote. Pastor, o que é isso, sumo sacerdote? É o cara especial que ele tinha acesso à presença de Deus. Só ele tinha acesso a entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Ele era chamado de sumo sacerdote. Mas na nova aliança, todos nós somos chamados a entrar no Santo dos Santos. Na nova aliança, eu e você somos chamados a entrar no Santo dos Santos. Não é um privilégio só de pastores, não é privilégio só de pregadores, é privilégio de todos aqueles que são chamados filhos de Deus. Você pode entrar com ousadia no Santo dos Santos. Amém? Você pode estar nesse lugar de comunhão. Aleluia. Aí a escolha consciente. Jesus disse, Maria escolheu a boa parte. Preste atenção nisso. Jesus fala, ela escolheu, é uma escolha. Querido, você também precisa fazer uma escolha. Todos os dias nós precisamos fazer uma escolha. Qual é a escolha, pastor? Eu vou entrar nesse lugar da presença, eu vou buscar a presença de Deus, eu vou orar, eu vou ler a palavra. Eu tenho que tomar uma escolha. Você não toma milhares de escolhas todos os dias? Você não escolhe se vai tomar banho quando acorda, sim ou não? Automaticamente ou não, tem uns que fazem no automático, vão quase dormindo. Você escolhe se vai escovar o dente ou não, você escolhe se vai tomar café ou não, você faz tantas escolhas. E dentre elas, você precisa tomar uma escolha consciente. Qual é a escolha consciente? Eu vou dar prioridade ao reino de Deus. Eu irei buscar o reino de Deus. Maria escolheu a boa parte. Jesus disse, a adoração não acontece por acaso, é uma decisão diária. Quem está ouvindo isso? Adoração não acontece por acaso, é uma decisão diária. Nós lemos em Levíticos essa semana, a Bíblia conta que o sacerdote todas as manhãs, ele tinha que tomar a decisão diária. E é interessante porque às vezes nós nos sentimos bem, às vezes a gente acorda com o pé direito. Às vezes acordamos com o pé direito, e aí a gente diz, que coisa maravilhosa, os passarinhos estão cantando, a paz do Senhor, irmão. Oi querido, shalom, tudo bem? Não é assim? Mas tem dia que a gente acorda com outro pé. E aí a gente
Ô meu irmão, alguém fala com ele: ô meu Pai Senhor. Pai Senhor. Não fala nem a paz do Senhor, é Pai Senhor, Pai Senhor. Pai Senhor, Pai Senhor. Meu Deus. E aí, o que eu faço? O que o sacerdote fazia? Sabe o que o sacerdote fazia quando ele não acordava bem? Você sabe o que o sacerdote fazia quando ele não acordava bem? Ele mesmo assim, ele pegava a lenha e ele colocava no altar, porque Deus havia dado uma ordem: o fogo se manterá aceso, não se apagará. Todos os dias você precisa fazer uma escolha de colocar lenha no altar. Você não pode ficar dependendo das suas emoções. Você não pode ficar dependendo: agora eu sinto, agora eu não sinto, agora eu sinto, agora eu não sinto. Um cinto era aquilo que meu pai usava quando a gente aprontava. Alguém já experimentou um cinto também do pai? Amém? Você está entendendo? Era uma escolha consciente, gente, era uma escolha consciente. Maria escolheu, Jesus disse, ela escolheu a boa parte, é uma decisão. O que fazemos para Deus nunca irá substituir quem nós somos diante de Deus. Aleluia. Pastor, então, qual é o equilíbrio entre uma e outra? Entre a Marta e a Maria? Preste atenção, Jesus nunca mandou Marta parar de servir. Jesus nunca mandou Marta parar de servir. Ele a convida a reordenar o seu coração. Ele convida ela a colocar as coisas no lugar. Não é Maria ou Marta, é Maria antes de Marta. Deu para entender? Não é ou uma ou outra. Porque tem pessoas que acham que: não, pastor, eu vou entrar no quarto e só vou ficar adorando a Deus. E Deus me chamou só para adorar. A Bíblia diz que fé sem obras é morta. Queridos, tem coisas para serem feitas. Nós precisamos de Martas. Sim, então não é uma ou outra, mas é Maria antes de Marta. É o chamado de Jesus para não abandonarmos o serviço, mas para servirmos a partir de um lugar de intimidade. Deus está nos chamando para que você sirva a partir de um lugar de intimidade. O chamado de Jesus é esse para as nossas vidas. Serviço que flui da presença. Quando adoramos primeiro, servimos com alegria, servimos com humildade, servimos sem comparação. Quando você adora a Deus, você passou um tempo em adoração: pastor, tem alguma coisa para fazer? Irmão, eu quero fazer alguma coisa, eu quero servir o Senhor, eu quero levar comida lá no hospital, orar pelos enfermos. A alegria no seu coração, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está fluindo dentro de você. Não é porque a irmã Dayana pediu para eu fazer. Oh meu Deus do céu, eu não queria fazer, mas a irmã Dayana está mandando eu fazer. Ai, aquela mulher. Não é esse o coração. Porque quando você serve a partir deste lugar, você serve com alegria, você serve com humildade, você serve sem comparação. O ministério é saudável, ele nasce quando você fica escutando a palavra, quando você tem intimidade com o Senhor, quando há identidade firmada em Deus. Você sabe que você é filho, você sabe que onde você coloca os pés, você vai trazer e carregar a presença do Senhor. Você vai trazer e carregar a presença, você sabe quem você é. É por isso que nós precisamos ouvir, antes de fazer qualquer coisa, precisamos ouvir a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Esse é meu filho em quem eu tenho alegria. Se você pode, fala para quem está do seu lado: você sabia que você é filho amado do Senhor? Queridos, a agenda cheia não substitui o devocional. A unção, ela não se mantém apenas com o nosso ativismo. Nós precisamos lembrar desse chamado do Senhor. Qual o chamado? O Senhor diz: buscai, pois, a minha presença. E o salmista responde assim: a tua presença, Senhor, eu buscarei.
Deus diz assim: buscai, pois, a minha presença. E o salmista respondeu: a tua presença eu vou buscar. Porque se eu começo a fazer as coisas, preste atenção nisso, se eu começo a fazer as coisas sem buscar a presença, eu me torno amargo, eu me torno ansioso, eu me torno preocupado. Pastor, eu estou servindo, mas eu estou adoecendo, porque tem alguma coisa fora do lugar. E o que é que está fora do lugar? A prioridade. Eu primeiro entro na presença, eu primeiro busco a Ele, primeiro é Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque se eu começo a fazer as coisas sem buscar a Ele, eu começo a ficar com raiva do meu irmão que não está fazendo, eu começo a ficar chateado com os outros porque não estão fazendo, eu começo a comparar o meu serviço com o outro, porque eu já não estou fazendo para o Senhor, eu estou fazendo para os homens. Quem está me entendendo? Eu estou fazendo para os homens, e quando eu faço para os homens, eu fico decepcionado, eu fico chateado, eu fico ansioso, eu fico preocupado. Mas quando eu faço para o Senhor, quando eu entendo que a presença do Senhor é o meu primeiro alimento, aí eu entendo que eu estou fazendo para Ele, é tudo por Ele, como diz a canção. Como é que é? Um trecho que diz: por Ele que eu estou gastando a minha vida. É dele, é para Ele, eu estou fazendo é para Ele. Eu tenho alegria de poder servir, eu tenho alegria de poder fazer assim, poder fazer dessa forma. Se nós entendermos isso, nós teremos uma igreja que vai servir como Marta, mas vai ter o coração de Maria. Quem está entendendo? É uma igreja que vai servir como Marta, mas vai ter o coração de Maria. Vai dar prioridade. Espera aí, antes de qualquer coisa, deixa eu ir para os pés dele, deixa eu me colocar aos pés dele. Aleluia. Aleluias. Primeiro, querido, você precisa refletir sobre se você tem servido mais do que ouvido. Lembra que Maria se colocou aos pés, o que ela estava fazendo? Ela estava ouvindo. Amém? As palavras do Senhor são alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Maria estava sentada ali, ela estava sendo alimentada, e mais do que alimentada, ela estava sendo nutrida, porque ela estava aos pés do Senhor, e a palavra do Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ela estava sendo alimentada, ela estava sendo nutrida, ela estava recebendo o melhor alimento. Você tem que refletir se você tem feito mais para Deus do que tem estado com Deus. Se você faz as coisas para Deus, mas se você não está com Deus, vai chegar um momento que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Marta. Inclusive, escuta bem isso, inclusive você vai ficar chateado com Deus. Quantas pessoas você conhece que serviu tanto na igreja, serviu tanto em lugares, e saíram e ficaram chateados, decepcionados com Deus? Ah, mas eu servi tanto. Você, na passagem, Marta tem a ousadia de repreender Jesus. Ela está chateada com Jesus. Ela está ali agitada, preocupada, ansiosa. Ela sai da cozinha, ela entra na sala, e quando ela olha, Maria está ali aos pés de Jesus. Ela chega para Jesus e diz assim: ô mestre, peraí, o senhor não está vendo isso não, é? Quantas Martas temos aqui nessa noite? Ô mestre, o senhor não está vendo isso não, é? Manda ela vir me ajudar. Quando nós servimos mais do que nos colocamos aos pés, chega um momento que você pode ficar com raiva até de Deus.
até de Jesus, porque parece que Ele está sendo injusto com você. Quem está entendendo? Parece que Ele está sendo injusto, parece que Ele está atendendo mais os outros que não fazem nada. Ah, pastor, porque fulano não faz nada, parece que Deus está abençoando. Eu estou fazendo tanta coisa e Deus não está me abençoando. É Marta, é Marta. Mas o Senhor, Ele nos pede para refletir sobre se o nosso ministério nasce desse lugar de quebrantamento ou nasce da agitação do nosso dia a dia. E eu não falo apenas da igreja, eu falo da nossa vida, eu falo da sua casa, eu falo do seu lar. Quantas pressões você sofre, você passa todos os dias? Quantas pressões? Alguém estava falando hoje sobre a vida de um homem. Eu acho que eu já falei aqui para vocês uma vez, uma repórter, vocês podem encontrar isso na internet. Uma repórter, ela se passou por um homem por alguns meses, porque ela disse que queria escrever uma matéria como era a vida do homem. E ela planejou passar, creio que 1 ano. Com alguns meses ela saiu, ela não conseguiu mais viver aquele personagem, ser um homem. E essa mulher acabou cometendo suicídio. Ela disse que havia muita pressão sobre os homens. Há muitas pressões. Porque muitas vezes os homens, eles têm esse jeitão durão, mas eles não conseguem expressar ou chorar tão fácil quanto as mulheres conseguem. Não é que as mulheres sejam mais fáceis, elas são mais fáceis de lidar com as pressões. Mas os homens têm a responsabilidade de cuidar da casa, têm a responsabilidade de ser o protetor, ou ser o provedor. Muitos ainda têm o papel principal de ser o provedor. Eu sei que não todos hoje, mas muitos ainda têm isso. Tem a preocupação de cuidar dos filhos, a preocupação em relação ao futuro, como é que vai ser, vai dar para pagar a faculdade da criança, não vai dar, o colégio, como é que eu faço? E são tantas as pressões, e muitas vezes nós estamos exatamente assim como Marta estava, ansioso, preocupado, já indo para a farmácia, comprando remédio, porque já está com problema de pressão, está com problema de ansiedade, já está se manifestando doenças na pele. Hoje nós vimos lá em Levítico, né? Que doenças se manifestam, a pele é o maior órgão do nosso corpo, não é isso? Cadê os enfermeiros, pessoal? É o maior órgão, sabe? Quando você tem problemas, se manifesta na sua pele. Você fica ansioso, você começa a manifestar doenças. E o que Jesus diz? Para terminarmos, Ele olha para Marta, não com reprovação, Ele olha com amor. E Ele diz assim: Marta, Marta, você está ocupada com tanta coisa, mas uma coisa só é necessária. Dá prioridade. Vem cá, senta, escuta primeiro. Porque quando você começa a buscar a minha presença primeiro, as demais coisas, elas entrarão no lugar. Uma vez um professor de faculdade, para ilustrar a questão da prioridade, ele pegou um vaso, um jarro, e colocou algumas pedras grandes dentro daquele vaso, e um vaso transparente, e ele perguntou aos alunos: o vaso já está cheio? Disseram: está. E ele disse: não está cheio não. Então ele pegou alguns pedregulhos e colocou dentro do vaso, e os pedregulhos foi ocupando os lugares pequenos que as pedras maiores tinham deixado. Aí ele perguntou de novo: o vaso agora o vaso está cheio? Aí o pessoal já ficou meio, como é que diz? Sabiado, desconfiado. Aí disseram: não sei. Ele disse: não está cheio ainda. Aí ele pegou, colocou areia. Aí a areia começou a ocupar os lugares deixados pelas pedras grandes e pelas pedras pequenas. Aí ele perguntou de novo: e agora? Está cheio? Aí o pessoal já estava com medo de responder. Por último ele pegou água e derramou água. Deixou tudo completo. E ele perguntou: vocês entenderam a lição? E um aluno engraçadinho, porque sempre tem no meio um engraçadinho, disse:
sempre dá para botar mais alguma coisa no nosso dia a dia. E o professor disse: não. Se você entender a questão da prioridade, você vai encontrar lugar para as outras coisas. Se você entender a questão da prioridade, você vai encontrar lugar para as outras coisas. Queridos, se ele tivesse colocado a areia primeiro, ou os pedregulhos primeiro, ele nunca teria conseguido colocar as grandes pedras. Mas como ele colocou as grandes pedras, ele conseguiu encontrar lugar para as outras coisas. Era exatamente isso que Jesus está dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar. Coloca a primeira pedra. Amém? O profeta Isaías, capítulo 28, diz assim: eis que em Sião eu coloco uma pedra, quem nela crê não será confundido. Jesus é a primeira pedra que você tem que colocar dentro do seu jarro. Amém? Jesus é a primeira pedra. Queridos, as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Ah, pastor, quer dizer que eu tenho que buscar Jesus e as outras coisas? As outras coisas serão acrescentadas, elas virão, elas vão acontecer. Você será uma Marta, mas você vai ter o coração de Maria. E é sobre isso que Jesus está falando. É sobre isso que esse capítulo está falando, essa passagem está dizendo. Sabe para quê? Para que nós não tenhamos uma igreja ou pessoas que estejam ansiosas, preocupadas, nervosas, adoecidas, porque elas não entenderam a prioridade. Mas essa noite Deus está te despertando a você fazer isso. Vamos colocar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Acho que o pessoal do ar podia baixar mais, né? Esse ar. Eu estou vendo muita gente com calor, mas está no finalzinho, a gente já vai embora. Aleluia. Curva a tua cabeça, por favor, por um momento. Talvez você seja como Marta. Talvez você esteja tão preocupado. Pastor, como é que eu sei disso? Você fica se comparando. Você está chateado porque alguém está recebendo, você não está recebendo. Você está nervoso, está adoecendo. Tudo isso é consequência, queridos, de uma agitação sem primeiro entrar no lugar mais seguro, mais confortável, o melhor lugar do mundo, que é na presença do Senhor. Tudo isso é consequência. Essa noite o Senhor está desafiando você. Busca primeiro a minha presença. Faça primeiro como Maria. Primeiro senta, me ouça, e depois faça as demais coisas. Maria escolheu, foi uma escolha. E a minha oração é que você nessa noite também tome uma escolha. Ela escolheu. Você precisa dizer: Pai, eu escolho. Curva a sua cabeça, faz uma oração, comece a orar e diga para o Senhor: Senhor, eu escolho fazer a melhor parte, que é buscar a tua presença. Talvez o teu casamento seja uma bagunça, talvez haja agitação no teu coração, medo, angústia, preocupações. O Senhor está dizendo para você nessa noite: você quer que eu te sare? Eu quero sarar você, mas eu não posso te sarar se você não entender que primeiro você precisa se colocar aos meus pés. Você precisa ser meu discípulo, você precisa de humildade, você precisa de submissão ao meu espírito. O Senhor quer te sarar no meio de uma geração tão adoecida, tantas pessoas. Deus quer trazer cura para você. Deus quer sarar teu coração. Estar em tua presença, sentado em tua mesa, olhar nos teus olhos, contemplar tua beleza, derramar minha vida, aroma agradável, perfume suave, amor incomparável. Estar em tua presença, estar em tua presença, sentado à tua mesa, olhar nos teus olhos, contemplar tua beleza, derramar minha vida, aroma
agradável, perfume suave, amor incomparável. Amar intensamente é fogo que se acende, mantém o coração mais perto de ti. Senhor, quero dizer o quanto eu te amo. Estou apaixonado por ti. Amar intensamente. Amar intensamente é fogo que se acende, mantém o coração mais perto de ti. Senhor, quero dizer o quanto eu te amo. Estou apaixonado por ti. Mais uma vez, amar intensamente, mais forte. Amar intensamente é fogo que se acende, mantém o coração mais perto de ti. Senhor, quero dizer o quanto eu te amo. Estou apaixonado por ti. Senhor, quero dizer. Senhor, quero dizer o quanto eu te amo. Estou apaixonado por ti. Maria fez uma escolha e eu quero desafiar você a fazer uma escolha também nessa noite. Amém? Ela escolheu a boa parte. Eu quero que você escolha nessa noite a boa parte. Querido, sabe qual que é a boa parte? A boa parte é Jesus. A boa parte é você conhecê-lo. A boa parte é você conhecer a vida. Se você passar pela vida sem conhecer, sem estar aos pés dele, você não terá vivido aquilo que Deus tem para você. Você vai continuar sobrecarregado, cansado, como se tivesse um peso enorme sobre os seus ombros, e sem desfrutar da presença, do refrigério, do bálsamo que Ele quer derramar sobre sua vida. E Ele quer te dar a salvação, porque todos nós sem Ele, nós estamos condenados, estamos perdidos, nós somos cegos, nós somos nus, estamos nus. Sim, essa é a verdade. Mas Ele convida, venha. Se você vier, eu vou te abraçar. Se você vier, eu vou te aceitar. Se você vier, eu vou mudar a sua vida. Eu vou mudar a sua vida. E eu vou escrever o seu nome no livro da vida. Eu vou perdoar os seus pecados. Para isso, você precisa fazer uma escolha nessa noite. Toda a igreja pode fazer essa oração, mas principalmente você que deseja fazer essa escolha, tomar essa decisão hoje. Pode baixar um pouquinho os instrumentos. Pode baixar um pouco. Faça a oração comigo. Diga assim: Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu quero fazer uma escolha. A tua palavra diz que Maria escolheu estar aos teus pés. E nessa noite eu escolho me colocar aos teus pés. Eu não quero mais viver como eu tenho vivido. Eu quero te servir, mas com o coração de Maria. Eu quero fazer tudo o que o Senhor deseja para mim, mas com o coração de Maria. Eu não quero estar ansioso, preocupado, nervoso, com medo. Eu quero primeiro ouvir a tua voz. E nessa noite eu me rendo a ti. Segura um pouco. Nessa noite eu me rendo a ti. Eu me entrego a ti. E eu te peço, recebe a minha vida como teu filho. Perdoa os meus pecados. Me limpa de todos os erros. E a partir de hoje, seja o único Senhor
e único Salvador da minha vida. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você fez essa oração? Você quer fazer essa escolha que Maria fez? Se você fez essa oração de entrega e você quer tomar essa decisão, assim como Maria fez uma decisão, levanta sua mão, eu quero orar por você. Amém? Amém. Amém, jovem, eu vejo sua mão. Amém. Amém, eu vejo aqui mão, mais uma mão. Onde está a terceira pessoa? Acenda as luzes, por favor. Onde está a terceira pessoa? Levanta a sua mão, faz um sinal assim, pastor, eu quero também. Eu quero me colocar aos pés do Senhor. As luzes, obrigado, pessoal. Mais alguém? Levante sua mão, faça um sinal assim. Eu quero, pastor, toma uma decisão firme nessa noite. Se essa pessoa é você, nós queremos orar por você. Tem mais alguém? Aqui desse lado tem mais alguém? Levante a sua mão assim, bem alto. Amém, eu vejo a sua mão. Amém. Onde está a quarta pessoa? Tem mais alguém? Aqui desse lado, a quarta pessoa. Amém, eu vejo a sua mão. A quinta pessoa. Tem mais alguém, querido? Se tiver mais alguém, por favor, levante a sua mão, faz um sinal assim. Eu quero. Toma uma decisão. Amém, eu estou vendo a sua mão. 6, 7 pessoas. A sétima pessoa. Eu quero orar por vocês. Venham aqui à frente, por favor. Por favor, venham aqui. Vem aqui, pode vir, por favor. Vem aqui à frente. Vocês podem vir também. Pode vir à frente. Aleluia. Pode vir. Que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca Se tem mais será alguém, tirada. se tem mais alguém hoje, o Espírito Santo está falando no teu coração. Eu sei que o Espírito Santo está falando no seu coração, querido. Deus nunca vai te forçar a nada, eu também não vou te forçar. Mas eu preciso dar a você essa oportunidade de você tomar essa melhor e poderosa escolha. Amém. Mais uma vida, amém. Eu preciso te dar essa oportunidade de você tomar essa decisão. Se tem mais alguém, vem aqui à frente em nome de Jesus. Nós queremos orar por você em nome de Jesus. Vamos orar. Estenda as mãos. Os obreiros, os pastores já estão aqui orando conosco. Vamos estar orando aqui por essas vidas. Senhor, nós te agradecemos por cada uma dessas vidas. E segundo o que foi falado hoje, Senhor, eu oro para que cada um deles, primeiramente, Senhor, se coloque aos teus pés. Eu oro para que você aprenda a ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus, assim como Maria, que se colocou aos pés do Senhor, eu declaro isso sobre a tua vida. Eu declaro os teus ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Faça, Senhor, esse milagre nessa vida. O Senhor está te chamando você. O Senhor está te chamando para que você o conheça. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus eu oro por ele. Em nome do teu Filho amado Jesus. Eu profetizo sobre tua vida rios de águas vivas fluindo do teu interior. Em nome de Jesus. O Senhor está dizendo para você que primeiramente você é filho. E você fará as coisas porque o teu coração, eu tenho te dado um coração de filho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Toma, Senhor, nas tuas mãos. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Seja tomado, seja cheio da presença. E todo fardo, todo peso sobre os seus ombros seja removido agora. No poder do nome de Jesus. Eu oro para que você nessa noite, você durma como nunca. E que nesta noite, o Senhor fale profundamente ao teu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por essa vida. Nós te louvamos e te pedimos, Senhor, dá o coração
esse coração sensível, esse coração que te conhece. Remove os fardos em nome de Jesus. Venha a tua presença, venha a tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, esta é a boa parte, que nunca, deixa eu dizer algo para vocês. Nunca será tirada. Deixa eu dizer algo para vocês, olha, o Senhor ama muito vocês e nós queremos que vocês se sintam amados também por esta igreja, amém? É por isso que nós colocamos ali, ó, você está em casa e você é amado. Vocês podem seguir ali os nossos irmãos, amém? Podem acompanhar eles ali, pode ir ali, os irmãos podem acompanhar eles ali. Fecha o corredor, por favor. Queridos, como nós já tínhamos avisado, já tem um ano que nós estamos avisando, só tem, foram 80 lugares reservados para o retiro. Já tinha quase 50, não sei se tem mais. Alguém pode me dar o número? Então tem poucas vagas e nós acrescentamos um reforço de peso para o retiro. Quem vai estar cozinhando no retiro vai ser a vovó Carmen. Amém? Vai ser a vovó Carmen. Quem não conhece, é uma das melhores refeições daqui da cidade, de Sergipe. Então, se eu fosse você, eu faria o mais rápido possível. Talvez tenham umas 30, talvez, ou 20 e poucas, como é que chama? Vagas. Então, se você não fez, pastor, e outra, por favor, quando chegar a 80, não fique com raiva de mim, porque como a gente anunciou já o ano inteiro, nós não vamos poder abrir para mais de 80 pessoas, porque já foi acertado com ela o número de 80 pessoas. Então eu não posso colocar 81, 82, 83, fechar 100, como aconteceu ano passado, tá certo? Serão 80 vagas. Então rapidamente, vai lá, no aplicativo, né? No aplicativo da igreja. Se você não tem aplicativo, procura um dos nossos membros aqui, dos nossos irmãos, os pastores, e ele vai estar te indicando. Ah, sim? Meu Deus, vamos orar sim. Vamos orar em nome de Jesus. Aqui estão os pedidos. Pastor, o que é isso aqui? Isso aqui nós dissemos todos os anos, quando nós levantamos as nossas primícias, nós também levantamos nossos pedidos diante de Deus em oração. Então isso aqui são pedidos que foram feitos. Está no óleo, pastor, porque o óleo representa a unção que quebra o jugo. Tá certo? Então vamos estar orando, Pai, no poderoso nome do Teu Filho amado Jesus. Mais uma vez nós apresentamos cada pedido. Senhor, nós não temos consciência do que cada um dos Teus filhos pediu, mas o Senhor sabe e conhece cada coração. A Tua palavra, Senhor, nos diz que Teu nome é Jeová Jireh, o Senhor que provê. A Tua palavra nos diz que o Senhor é o dono da prata e é o dono do ouro. O Senhor é o Deus da provisão. A Tua palavra nos diz que o Senhor não conhece impossível. O Senhor disse para Abraão que para o Senhor todas as coisas são possíveis. É baseado na Tua promessa, Senhor, é baseado na Tua palavra que nós oramos essa noite por cada um desses pedidos. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, venha, Senhor, atender a necessidade do Teu povo, porque nós recorremos a Ti. Nós só temos o Senhor nos céus. O Senhor é o refúgio, o Senhor é a fortaleza, o Senhor é o socorro. E em nome de Jesus nós profetizamos, Senhor, anjos sendo liberados a favor de cada um desses pedidos, cadeias sendo quebradas, correntes despedaçadas, grilhões sendo quebrados, portas sendo abertas, milagres acontecendo. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Há uma unção sendo liberada, querido, sobre este lugar. Há milagres acontecendo. O Senhor está ouvindo os pedidos que foram apresentados diante dEle.
no nome de Jesus. Milagres no corpo, milagres na área da família, na área das finanças, na vida espiritual. Tudo para o louvor da tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós abençoamos o teu povo com uma palavra desta noite. Um povo que aprendeu a se colocar aos pés do Mestre. Um povo que aprendeu a ouvir a voz do Espírito. Um povo que recebe refrigério. Abençoamos dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. O cafezinho é de graça. Não sai correndo não, passa aqui pela porta do lado, tá certo? Você é nosso convidado para tomar um cafezinho.